Você também é daqueles que já vou falar sobre renda fixa, sobre CDB, LCI, LCA, mas não faz ideia do que nada disso significa? Não tem problema nenhum. Esse vídeo foi gravado para você. Aqui a gente vai falar todos os detalhes sobre esse tipo de investimento e o que você deve esperar em troca. Então, fica aqui comigo para você aprender tudo sobre renda fixa. Te encontro depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Venda de Rendas. E antes da gente ir direto para o assunto de hoje, eu queria te pedir para fazer uma coisa que ajuda pra caramba esse canal. Já deixa aqui o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você seja novo por aqui e goste do assunto de educação financeira e de investimento. E já ativa o sininho da notificação, porque assim, quando eu lançar novos vídeos por aqui, o YouTube já avisa você em primeira mão. Então, vamos direto ao assunto de hoje. Então, vamos começar o vídeo com o pé direito, vamos entender de uma vez por todas o que é um investimento em renda fixa. O investimento em renda fixa é aquele que quando você investe, você já sabe quanto você vai ter de rendimento lá no vencimento do seu título. Ou seja, você de uma forma antecipada sabe quanto você vai ter lá na frente. Basicamente, quando você investe no título de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição, que pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser o governo federal. Essa instituição vai usar o seu dinheiro por um período e lhe devolver corrigido com determinados juros, que também foi acordado com você quando você investiu o seu dinheiro. Normalmente, esse é o tipo de investimento procurado por aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador. Isso não quer dizer que as pessoas que têm um perfil mais agressivo não tenham investimentos em renda fixa. Normalmente essas pessoas com perfil mais agressivo investem em títulos de renda fixa esperando que uma determinada ação ou uma determinada operação para ela na renda variável passe a valer a pena. Então ela tira o dinheiro, ela resgata o investimento em renda fixa e faz aquela compra da renda variável como ele queria. Para que você saiba exatamente quais são os títulos de renda fixa que você vai comprar e para que você não tenha nenhum problema com seus investimentos em renda fixa, você precisa conhecer algumas características. A primeira característica que eu queria falar é a liquidez. A liquidez de um investimento é a velocidade que você consegue transformar ele em dinheiro. Ou seja, a partir do momento que você decidiu resgatar o seu investimento, em quanto tempo você está com o dinheiro na mão? Para citar dois exemplos bem extremos, imagina, por exemplo, a venda de uma casa. Você decidiu hoje vender sua casa às 9 horas da manhã. Às 10 o dinheiro da venda da casa já está na conta. Às 10h30, 11, 2 dias depois, um mês depois. Às vezes a venda de uma casa ela demora muito tempo. Então ela tem uma liquidez muito baixa. Ela passa muito tempo para você ter aquele dinheiro no seu bolso. Agora, por outro lado, vamos pegar, por exemplo, a poupança. Não que isso seja um investimento, mas você tem um dinheiro na poupança às 9 horas da manhã e você decidiu usar esse dinheiro. Então você resgata o investimento da poupança e esse dinheiro está na sua conta imediatamente. Ou seja, a liquidez da poupança é muito mais alta do que a da venda de uma casa. Então, esse é um ponto importantíssimo para você levar em consideração quando você for comprar o seu título de renda fixa, a liquidez. Uma outra característica a se levar em consideração é o imposto de renda. A maioria dos investimentos que você faz em renda fixa, você precisa pagar o imposto de renda. E a maioria deles, o imposto de renda ele segue uma tabela regressiva. Em outras palavras, quanto mais tempo você passar com o seu dinheiro investido naquele título, menor vai ser o percentual de imposto de renda que você vai precisar pagar. Existem alguns investimentos em renda fixa, e a gente vai falar sobre isso mais na frente, que são completamente isentos de imposto de renda, ou seja, você não precisa pagar nenhum imposto sobre o lucro que você teve com aquele investimento. Uma outra característica que você deve ficar de olho quando for fazer o seu investimento em renda fixa é se aquele título é protegido ou não pelo FGC. E o que seria isso? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição privada sem fins lucrativos que foi criada com o intuito de proteger o investidor. É isso mesmo. Quando você tem título protegido pelo FGC, significa que o FGC vai garantir que você não vai ter um problema financeiro caso aquela instituição tenha um problema. Então, por exemplo, você fez um investimento num título de renda fixa de um determinado banco. E aí esse banco quebrou. O FGC vai lhe garantir até R$250 mil por CPF. Então, aquele investimento que você fez até R$250 mil naquele título daquele banco, ele vai ser protegido pelo FGC. Então, o FGC é mais uma forma de garantir a segurança dos investimentos em renda fixa. Agora que a gente entendeu algumas características dos investimentos em renda fixa, vamos falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens.
A primeira vantagem seria a estabilidade. Os investimentos em renda fixa, diferente dos investimentos em renda variável, não tem aquela oscilação louca, maluca que você vê, por exemplo, com os ativos na bolsa de valores. Normalmente, os títulos de renda fixa tendem a ficar num valor muito estável. Isso faz com que você tenha uma previsibilidade muito grande do que você vai ter de retorno lá na frente. A segunda vantagem é a acessibilidade. Com a popularização dos investimentos em renda fixa, eles ficaram mais acessíveis, ou seja, você com pouco dinheiro já consegue iniciar os seus investimentos em um título de renda fixa. Por exemplo, você com R$ 30 já consegue começar a investir no seu título de renda fixa. A terceira vantagem é que os investimentos em renda fixa normalmente vão render mais do que a poupança. Até porque a poupança nem investimento mais é considerado. Então, se você tem, por exemplo, um dinheiro em qualquer título de renda fixa, fique tranquilo, ele está rendendo mais do que rende a poupança. Então, se você tem algum dinheiro na caderneta de poupança, já tira esse dinheiro de lá e já compra algum título de renda fixa para garantir que você vai ter uma rentabilidade melhor do que a que você vem tendo. Como nem tudo são flores, vamos falar das desvantagens de investir em renda fixa. A primeira desvantagem que eu queria destacar é a rentabilidade. A rentabilidade dos investimentos em renda fixa é normalmente menor do que a rentabilidade que você teria se seu dinheiro tivesse investido em renda variável. Mas assim como a rentabilidade é menor, o risco também é menor. Então você está correndo menos risco, mas a rentabilidade não é tão grande assim quando comparada aos investimentos em renda variável. E uma outra desvantagem é que os títulos de renda fixa normalmente possuem uma taxa de administração. Essa tal taxa de administração, ela é cobrada automaticamente no resgate do seu título, ou seja, você não precisa ficar tirando dinheiro do seu bolso todos os meses para pagar essa taxa. É uma desvantagem porque esse dinheiro poderia estar indo para o seu bolso e está indo, na verdade, para o bolso de uma outra pessoa. E a última desvantagem que eu queria destacar são as carências. Normalmente o investimento em renda fixa, ele tem uma carência, ou seja, você põe um dinheiro, você investe seu dinheiro naquele título e você só pode resgatar esse dinheiro no vencimento, seja daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 20, daqui a 35 anos, depende do título que você investir. Isso não significa que você não pode sacar o seu dinheiro, que você não pode resgatar o seu investimento antes do prazo. Você pode fazer isso, mas aquele valor de juros que foi combinado com você não vai ser o mesmo caso você resgate antes do investimento. Em alguns casos, você até perde dinheiro por fazer isso. Então, tome muito cuidado na hora de escolher o seu título de renda fixa para garantir que você não vai precisar mexer naquele dinheiro até a data do vencimento. Vamos agora aprofundar um pouquinho nosso conhecimento sobre os títulos de renda fixa e vamos entender como funciona a remuneração. Ou seja, a parte boa, como o nosso dinheiro cresce quando a gente investe em renda fixa. Com base na remuneração, os títulos são classificados de 3 formas. Eles podem ser pré-fixados, eles podem ser pós-fixados ou podem ser híbridos. Os títulos pré-fixados são aqueles que têm um valor fixo de juros anual, independente da movimentação de qualquer outra taxa. Então ele vai ter sempre aquele valor. Por exemplo, eu faço investimento num título pré-fixado que tem um rendimento de 10% ao ano. Aconteça o que acontecer, com inflação, com Selic, com o que for, aquele título vai permanecer a 10% ao ano. Os títulos pós-fixados são normalmente baseados em índices, então eles vão variar de acordo com aquele índice. Os títulos de renda fixa normalmente seguem 3 índices, o CDI, a Selic e o IPCA. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É basicamente um empréstimo feito de banco para banco, um título de curtíssimo prazo. Normalmente o vencimento é de 1 dia e esses títulos nunca estão disponíveis para pessoa física. Nesses títulos também são cobrados juros, que são registrados na B3. A B3 pega então a média desses juros e calcula o CDI, que serve como base para vários tipos de investimento de renda fixa pós-fixados. É por isso que você vê, por exemplo, investimentos que pagam 100% do CDI, que pagam 120% do CDI, que pagam 90% do CDI e por aí vai. Tem também a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Essa taxa é quem vai balizar todas as outras taxas
que tem de empréstimo, financiamento e por aí vai. Ter um investimento baseado na Selic significa que o rendimento desse investimento vai variar de acordo com a taxa Selic. A cada 45 dias, o Copom se reúne para decidir o destino da taxa Selic, se ela vai ser aumentada, diminuída, se ela permanece e tudo mais. Caso, por exemplo, o Copom suba a Selic, o retorno do seu investimento também vai subir junto com a variação da Selic. Caso o Copom diminua, também vai diminuir. O terceiro é o IPCA, que é o Índice de Preço para o Consumidor Amplo. Ele é medido mensalmente pelo IBGE com base na variação dos preços no comércio. Essa taxa é a taxa utilizada pelo Banco Central para definir a inflação oficial do Brasil. Então, você tendo um investimento baseado no IPCA, você vai garantir que o seu rendimento sempre vai estar acompanhando a inflação. Tem também os títulos classificados como híbridos. Eles normalmente rendem com base numa taxa mais um percentual fixo. Por exemplo, esse título rende a Selic mais 0,3%, ou ele rende o IPCA mais 3,45%. Então ele faz um mix entre uma taxa e um valor fixo. E antes da gente seguir adiante e falar sobre os principais títulos de renda fixa, com suas vantagens e desvantagens, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Em breve, a gente vai ter um vídeo aqui nesse canal em parceria com o canal Inteligência Financeira. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você acessar o canal Inteligência Financeira, para que você também possa ter acesso ao conteúdo dele. E caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro, depois que eu tiver gravado esse vídeo em parceria com ele, você pode então acessar esse vídeo aqui no card. Se ele apareceu para você, é porque você está vendo esse vídeo no futuro. Se não apareceu, espera mais um pouquinho, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque assim que esse vídeo sair, você então vai ser avisado. E vamos então conhecer os principais tipos de investimento de renda fixa que nós temos disponíveis para investimento no Brasil. E o principal deles, Tesouro Direto. O principal e mais famoso, né? Quando você investe no Tesouro Direto, está, em outras palavras, emprestando dinheiro para o governo federal. O governo federal vai usar o seu dinheiro e vai lhe devolver num determinado prazo, corrigido com determinados juros. É basicamente assim que funciona. O investimento em Tesouro Direto, ele segue a tabela regressiva do imposto de renda, ou seja, quanto mais tempo você passar com o dinheiro investido, menor vai ser o imposto de renda que você vai precisar pagar. Caso você queira saber um pouco mais sobre o Tesouro Direto, queira conhecer mais sobre isso, eu gravei um vídeo falando só sobre Tesouro Direto, Tesouro Direto de A a Z. Esse vídeo está aqui no card agora. Tem também o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Quando você faz investimento no CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. O banco então vai usar o seu dinheiro, normalmente emprestando para outras pessoas com juros maior, é assim que eles ganham dinheiro, e aí ele te devolve também num determinado prazo, com determinados juros que foi combinado com você quando você fez o investimento. O CDB ele também segue a tabela regressiva do imposto de renda, e o CDB também está protegido pelo FGC, ou seja, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se você fizer, por exemplo, um investimento no CDB do banco XYZ e o banco XYZ quebrar, o FGC lhe garante até R$250 mil. Vamos falar um pouquinho de LCI e LCA. LCI é letra de crédito imobiliário e LCA letra de crédito agronegócio. Basicamente, são investimentos muito parecidos com o CDB, com a diferença de onde o dinheiro é empregado. O dinheiro do LCI é aplicado no mercado imobiliário, enquanto o LCA é no agronegócio. Para o investidor, não tem praticamente nenhuma diferença entre LCI e LCA. É por isso que normalmente você vai ver eles em dupla, LCI e LCA. Às vezes você até pensa que é uma coisa só, né? Mas são duas coisas diferentes. Eles também são garantidos pelo FGC, mas eles têm uma vantagem em cima do CDB e em cima do Tesouro Direto. Eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, todo o dinheiro que aquele título render é seu. Você não precisa pagar imposto de renda a ninguém. Vamos conhecer um pouquinho as debêntures. Quando você faz investimento nos outros títulos, está emprestando dinheiro para o governo federal, para um banco e tudo mais. Quando você investe numa debênture, está emprestando para uma empresa, uma pessoa jurídica. Essa empresa vai então pegar o seu dinheiro e vai investir no desenvolvimento de um novo produto, na compra, na construção de uma nova fábrica. Ela vai usar para algum projeto que a empresa tenha e vai lhe devolver num determinado prazo, com determinados juros que foi determinado por você na hora que você investiu o dinheiro ali. Um cuidado tem que se tomar nos investimentos em debêntures
É porque as debêntures não são protegidas pelo FGC. Ou seja, se você investir numa empresa e aquela empresa quebrar, você não tem a quem recorrer para receber o seu dinheiro de volta. Então, tome muito cuidado com a empresa que você vai investir através de debêntures. Legal, gostei e quero investir em renda fixa. Como que a gente faz então? Você pode investir em renda fixa no seu banco ou na sua corretora. Um detalhe com os títulos de renda fixa é que nem todos os títulos estão disponíveis em todas as corretoras ou em todos os bancos. Por exemplo, o CDB do banco XYZ. Esse CDB ele pode estar na corretora A, mas não está na corretora B. Ela pode ser fornecida pelo banco Y, mas não pelo banco X. Você entende? Então, dependendo da sua corretora ou do seu banco, você vai ter um certo conjunto de títulos de renda fixa para poder investir. A única exceção a isso é o Tesouro Direto, que está disponível praticamente em todos os bancos e em todas as corretoras. Deixa aqui nos comentários se você já tem algum tipo de investimento em renda fixa. E se você não tem, fala para mim aqui qual deles mais te interessou e vai ser o primeiro que você vai investir. Esse foi o vídeo de renda fixa. Eu espero de coração que você tenha gostado. E se esse vídeo aqui motivou pelo menos uma pessoa a fazer investimento em renda fixa, eu já me dou por satisfeito. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você goste do assunto de educação financeira e investimentos e ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você toda semana quando eu lançar novos vídeos por aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Até logo!